Pronto. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um DGP mais perto de você. Né? Nesse mês de junho, nós temos como temática o afastamento para pós-graduação e a contratação de professor substituto. Eu quero destacar aqui a presença dos nossos colegas Bruno Fonseca, da PRPPI, e também o professor Fernando Gustavo, da CPPD, que são parceiros nesse fluxo tão importante que é o afastamento, né, para pós-graduação, a prorrogação do afastamento também, e sem dúvida para que dê certo a gente tem que ter essa parceria. E esse tema, sem dúvida, é um tema muito importante porque sempre suscita as dúvidas, né, sempre tem um detalhe, sempre tem algo que fica, o servidor, né, fica na dúvida, e a gente precisa ter essa clareza desse fluxo, quem participa, os prazos, para que a gente, né, sem dúvida, consiga fluir, né, essa matéria consiga fluir da melhor maneira possível. A nossa diretora de gestão de pessoas, Adriana Nogueira, daqui a pouco entra na sala, ela está numa outra reunião, terminando outra reunião no MEC, com os servidores do MEC, mas daqui a pouco ela está entrando na sala também. Então, vamos iniciar. Eu peço a Tamara que espelhe, né, a apresentação. Eu vou começar falando sobre o afastamento. A Neide vai dar seguimento, né, que a Neide é que tem a maior expertise, né, Neide, sobre a contratação de substituto aqui na DGP, ela que conduz esses processos, né. Muito obrigada, sem dúvida, por todo o seu empenho, Neide. A gente sabe que não é um tema fácil, mas a gente vai levando e quanto mais claro fica, a gente consegue fazer com que flua, certo? E assim, como eu já disse, o Bruno, da PRPP, e o professor Fernando Gustavo estão aqui também, né? E assim, as dúvidas que tiverem com relação às faixas, né, a essa temática, eles também estão aqui para participar, né, para contribuir. E se vocês tiverem dúvida, vocês vão perguntando, né, eu vou apresentando, mas podem ir perguntando e a gente vai deixando mais claro. Né? Pronto, Tamara? Tá bom assim, Lúcia? Pronto, aí a gente vai passando, porque se pudesse deixar a tela inteira, seria melhor, né? Certo. Mas não tem problema, a gente vai dando seguimento. Pronto, pode passar para o segundo slide, tá? Como eu já disse, né, a nossa temática é afastamento para pós-graduação e a contratação de professor substituto. A base legal para o afastamento está na Lei 8.112, no artigo 96A, que trata sobre afastamento da pós-graduação, assim como o decreto 9991, de 2019, e o decreto 10.506, de 2020, que fez algumas alterações ao decreto 9991. Né? Em âmbito de FAO, o afastamento para pós-graduação, ele é tratado na resolução 39, de 2019, e na resolução 40. Então, essa é a base legal que nós temos, que nós nos norteamos para tratar do afastamento para pós-graduação. Pode passar. Quando a gente fala em afastamento, né, o afastamento, ele é feito, os afastamentos do servidor para participar em ações de desenvolvimento, ele é previsto no decreto 9991, lá no artigo 18, e é considerado afastamento para participação em ações de desenvolvimento, a licença capacitação, né, a participação em programa de treinamento regularmente instituído, a participação em programa de pós-graduação, estrito sensu, que é a nossa temática, e a realização de estudo no exterior. Hoje nós vamos apenas nos deter à participação em programa de pós-graduação, estrito sensu, no país. Pode passar, Tamara. Existem critérios para a concessão do afastamento. Antigamente, o servidor podia abrir um processo solicitando um afastamento parcial. Não existe mais.
O afastamento parcial não existe mais, apesar de hoje ainda existirem servidores que ainda procuram, pedem informações, como é que eu consigo solicitar um afastamento parcial? A gente precisa deixar muito claro que o afastamento parcial não existe mais, certo? Depois do decreto 991, né, existem critérios muito mais específicos para o servidor se afastar, para ele poder se afastar para a pós-graduação. Então, quais seriam esses critérios? Primeira coisa, o servidor hoje, para ele se afastar para pós, ele precisa participar de um processo seletivo. Está lá previsto no decreto 991, 9991, assim como na nossa resolução do IFAL. E esse processo seletivo, ele é organizado pela PRPPI. É previsto na nossa resolução que, anualmente, sejam disponibilizados 2 editais. Mas, como o Bruno pode até discorrer depois, se tornou ao longo dos anos muito complicado administrativamente, né, Bruno? Para serem lançados 2 editais. Então, geralmente é lançado um edital no final do segundo semestre. E essa previsão, né, Bruno? Que seja lançado, acho que até novembro, mais ou menos, o edital. Isso. No finalzinho do segundo semestre, a gente tem previsão para lançamento do edital de afastamento. Pronto, perfeito. Então, o servidor ele precisa participar do processo seletivo. O afastamento deve estar previsto no PDP do IFAL. Carol está aqui, da Coordenação de Desenvolvimento e Capacitação de Pessoas. Carol pode até deixar um pouco mais claro se existe previsão quando realmente vai acontecer o lançamento das necessidades no PDP. Então, se o servidor ele pretende se afastar para pós-graduação, eu quero fazer mestrado no próximo ano, eu quero fazer um doutorado, eu quero fazer quero tirar minha licença capacitação, precisa estar previsto no PDP essa necessidade. Carol, você está aqui com a gente, você pode dar mais alguma informação sobre essa questão do PDP? Bom dia, pessoal. Espero que sejam todos bem. Acredito que a maioria aqui já ouviu falar do PDP, né, do Plano de Desenvolvimento de Pessoas. Né, é uma obrigatoriedade que o governo federal coloca para a gente esse planejamento, né, a gente já vem falando aí há alguns anos, né, sobre isso e sobre a importância da participação, né, no cadastro dessas necessidades, que acontece todos os anos. A gente já está no planejamento, aguardei aí para agosto, a gente já começar a mão na massa do PDP para 2024, né, e essas necessidades precisam estar descritas lá. Então, se o docente ou se o técnico vai se afastar, é necessário que ele já coloque, né, essa necessidade, já registre essa necessidade de desenvolvimento lá no PDP. Então, é só ficar atento, né, para as instruções quando a gente iniciar, para poder deixar isso já registrado. Ah, Carol, mas eu não sei se ao certo eu vou sair. Mas não existe a necessidade? Então, coloca lá, porque pode ser que você saia ou não, mas já está lá previsto, certo? Não há uma obrigatoriedade, porque o PDP, na verdade, ele é um planejamento, na verdade, né? Não precisa dizer que a gente vai executar 100% daquelas necessidades que estão ali, porque a gente não ia conseguir também, né? Porque a gente tem um rol de necessidades aí bem amplo, mas que precisa estar lá, pelo menos, formalizada essa demanda. A gente sabe que qualificação é uma demanda que vai estar sempre no nosso meio, né, como de desenvolvimento. É necessário que o docente esteja se qualificando e os técnicos também. Mas, quando isso vai acontecer, a gente deve ter as programações internas de cada setor, né, e a gente precisa que isso também esteja registrado no PDP como algo que precisa acontecer. Né? Então, é sobre isso, tá? Perfeito, Carol. Perfeito. Outro critério para a concessão do afastamento, além de participar do processo seletivo, de estar previsto no PDP, é que o projeto de pesquisa deve ter alinhamento com a área de atribuição do cargo efetivo, né, do cargo em comissão ou da função de confiança que o servidor, né, exercer, na área de sua competência e da sua unidade de exercício. Para o servidor TAI, o servidor ele precisa ser estável, né? O servidor TAI, para ele se afastar para fazer o mestrado, ele
deve pertencer ao quadro efetivo do IFAM há pelo menos 3 anos, e 4 anos para o doutorado. Essa exigência não é prevista para o docente. O docente não precisa ser estável, ele pode, digamos, servidores agora que foram, passaram, né, no concurso, estão fazendo, acho que na segunda fase já do concurso para docente, digamos, quando eles tomarem posse, entrarem em exercício, eles já podem, mesmo não tendo estabilidade, já podem concorrer ao edital de afastamento, se assim quiserem. Pode passar, Tamara. O servidor, para ele poder participar do afastamento, né, do edital de afastamento, ele não pode ter se afastado para licença para tratar de assuntos particulares ou para o gozo de licença capacitação ou pós-graduação nos 2 anos anteriores, no caso do mestrado, e nos 4 anos, no caso do doutorado. Né? Já lá no edital, né, Bruno, de afastamento, além de estar previsto em lei, já está lá no edital de afastamento, é muito claro, o servidor, se ele tiver feito gozo dessas licenças, ele não pode participar. Não pode ter nenhuma pendência nas áreas do ensino, pesquisa e extensão e nas áreas administrativas, biblioteca, contabilidade e patrimônio. Quando o servidor vai se inscrever, né, ele precisa ter os nada constos dessas áreas para poder ser realmente verificado que ele não possui pendências para poder participar do afastamento. E ter sido aceito como aluno regular em um programa de pós-graduação, estrito sensu, ou pós-doutorado no país. Pode passar, Tamara. Esses são os critérios que são exigidos para que o servidor ele possa participar desse edital de afastamento. E existem aqui os documentos também que são exigidos no edital. Algo que, antes de ir passando esses documentos, é muito importante que os servidores se atentem quando for cadastrar esse processo. Essa documentação, ela é analisada por uma comissão esta que fazem parte servidores da DGP, da PRPPI, da CPPD e da CIS. O que é que acontece? A gente vê ao longo dos anos que os servidores eles ainda têm muita dificuldade quando vão cadastrar esses processos. Por quê? Porque assim não tem muita familiaridade com o CIPAC. Quando vão cadastrar os processos, muitas vezes os documentos eles ficam pendentes de assinatura. Existe um prazo para essa documentação. O servidor ele abre o processo e o processo vai para a DGP. Em muitos anos, os servidores eles cadastram o processo e o processo passa do prazo e não chega na DGP, que é o primeiro local em que o processo é direcionado. Mas por quê? Porque o servidor colocou a chefia imediata como assinante e não comunicou. Então, muitas vezes o processo, como todos nós sabemos, quando o processo ele está pendente de assinatura, ele não tem movimentação. Então, muitos anos, muitos problemas a comissão vem enfrentando justamente porque o servidor não se atenta a inserir os documentos e entrar em contato com a sua chefia, ou a pessoa responsável pela assinatura daquela documentação, ou pelo menos assinalar que concorda com o afastamento. Isso vem causando, sem dúvida, muitos problemas. Aí vem a questão de recurso, porque a primeira instância de recurso nos processos de afastamento é o CEP e depois o CONSUP. Algo que realmente pode ser evitado se o servidor se atentar em colocar toda a documentação necessária, colocar os assinantes e observar a movimentação do processo. Sem dúvida, se isso acontecer, vai evitar muitos problemas. Se ele colocar toda a documentação, os assinantes chegando no prazo correto, a fluidez é muito maior e vai evitar recursos, né? Então, quais seriam esses documentos que são exigidos para o edital de afastamento? Bruno, eu vou lendo aqui, mas se você quiser contribuir, certo, com alguma informação da PRPPI, por favor, contribua. Tá certo. Gente, tá ruim só para mim o áudio ou para vocês também? Cortou um pouquinho aqui também. Ficou ruim agora. Pronto, então eu vou repetir. Bom dia, chefa.
Bom Bem-vinda. dia, gente. Não queria atrapalhar e já atrapalhei, né? Desculpa o pequeno atraso, estava numa reunião com a CETEC, tá bom? Mas prazer estar com vocês aqui. Obrigada. Sempre muito bom partilhar esses momentos. Vamos lá. Vou repetir, certo? Entre os documentos exigidos do edital de afastamento estão o comprovante de aprovação de matrícula ou de aceite da instituição que o servidor fará o curso de pós-graduação, o termo de compromisso e responsabilidade, né? O servidor ele precisa estar atento, às vezes ele assina a documentação e não sabe o que está assinando, porque no termo de compromisso e responsabilidade fica claro que quando o servidor ele se afasta para a pós-graduação, ele se compromete em não pedir licença, por exemplo, para tratar de assuntos particulares, que ele precisa, após o retorno, cumprir o pedágio. E tem servidores que não se atentam a isso. Então, é importante que ele leia o que está lá previsto, o que ele pode, o que ele não pode, para depois dizer, eita, eu não posso. Né? A gente tem que ter esse cuidado. Está lá o termo de compromisso e responsabilidade. O formulário, terceiro, o formulário de requerimento de afastamento para pós-graduação, com as devidas autorizações do campus, local onde será realizado, ou na reitoria, né, do período de afastamento, que precisa da assinatura da chefia imediata, da direção do campus e da chefia imediata. O servidor, ele precisa se atentar de que ele deve assinalar, tem que estar assinalado e assinado. Muitas vezes, a chefia assina no CIPAC, mas não assinala que concorda ou não com o afastamento. Quando a comissão vai analisar, percebe ele concordou ou não. Parece uma coisa simples, mas não é. Não é uma coisa tácita. Tem que estar lá assinalado para que realmente a comissão consiga analisar que a chefia concorda com o afastamento. 4. Comprovante da carga horária semanal prevista no plano de trabalho apresentado pelo servidor, comprovando que o horário é incompatível, o horário das aulas que ele vai ter lá no mestrado e no doutorado, é incompatível com o horário de trabalho, né, no IFAL. O comprovante de que não possui pendência nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, como eu já havia mencionado, né, assim como nas áreas administrativas, biblioteca, contabilidade e patrimônio. O documento da CAPES, né, de que o curso é avaliado, ele tem que ter uma avaliação igual ou superior a 3, né, na última avaliação, é necessário uma avaliação menor, não é aceita, certo? O plano de trabalho descrevendo as atividades a serem desenvolvidas e os possíveis resultados e impactos da pesquisa para o IFAL, né, no caso de pós-doutorado, a manifestação do colegiado do curso, no caso de docente, indicando sua concordância e aprovação justificada quanto à solicitação. A gente, quando vai analisar os processos, a gente ainda vê que tem docentes que ainda esquecem dessa manifestação, tem que haver uma ata, tem que ter a manifestação do curso, né? Aí existem casos do tipo, quando não acontecer, naquele período que ele realmente está reunindo a documentação, se está em férias ou o colegiado não puder se reunir, isso é um caso à parte. Mas a gente precisa estar muito atento a todos os casos, todos os documentos que estão previstos naquele rol, eles precisam ser cumpridos, né? A cópia do trecho do PDP, ou PDP aí, a cópia do trecho do PDP, onde está indicando aquela necessidade de desenvolvimento, tem que estar lá previsto e expresso. Não pode, e assim, uma coisa que a gente pede, a comissão sempre tem aquela dificuldade, né, Bruno? Quando vai analisar os processos, eles colocam todas as necessidades e não destacam qual é a área. Então, o servidor tem que ter aquele cuidado, a minha área é essa, é a educação, destaca, porque aí já vai facilitar e a gente entender que realmente qual é a área, né, qual é a necessidade que ele sinalizou no PDP. O comprovante de pedido de exoneração do cargo em comissão ou dispensa da função, né, tem que ter esse comprovante, né, com a data do início do afastamento. Tem que estar lá, se ele ocupa alguma função, ele precisa comprovar o pedido de exoneração. Pode passar, Tamara. Vocês não estão, olha, se tiverem dúvidas, pode interromper e a gente vai conversando, a gente vai tirando, certo?
vem a questão agora da concessão do afastamento, né? Como é que se dá essa questão da concessão do afastamento? Como eu disse, o servidor, ele cadastra o processo de afastamento, o processo, ele vem para a DGP, e, posteriormente, a DGP encaminha para a comissão. Como eu já disse, a comissão do edital de afastamento é formada por um membro da DGP, um membro da PRPPI, da CPPD e da CIS. Depois que é analisado o processo, né, após a publicação, e a comissão, ela realmente seleciona, vê quem realmente atendeu os critérios. Após a publicação do resultado pela comissão, os afastados aprovados que demandam contratação, no caso de professor que demanda a contratação de substituto, os processos são encaminhados, a DGP encaminha para a CCAP, né? E, no caso, os processos de afastamento dos tais e processos de docentes que não estejam à contratação vão para o reitor, vão para o gabinete, para realmente o reitor concordar com o afastamento e direcionar os processos para a DGP. Com a autorização do afastamento pelo reitor, os processos vão para a DGP e a emissão da portaria é feita pela DGP. Repetindo, dos tais e dos docentes que não ensejam a contratação de substituto. Pode passar, Tamara. Esse é o fluxo. O que é que acontece nesse caminho? Antes da gente chegar até aí, vem a questão dos recursos, né? A partir do momento em que o processo, há um indeferimento, a comissão entende que existe alguma pendência, o processo ele é direcionado, volta para a CGP do campus, para dar ciência ao servidor. O servidor ele tem prazo para recursar, e o primeiro recurso vai para o CEP e depois para o Consulp. Se o processo estiver redondo, não vai ter todas essas fases e ter uma fluidez muito maior. Só que, infelizmente, todos os anos acabam havendo essa fase de recurso. Só depois da análise do Consulp, né, que a Secretaria dos Colegiados direcionam os processos para a DGP, para a gente poder, e também para a reitoria, no gabinete, para poder ser dado andamento. Concluída essa fase, vem a questão aqui das obrigações, compromissos e responsabilidades que a gente precisa frisar, né, para o servidor. O servidor que se afasta para pós-graduação, ele deve, no caso, tanto técnico quanto docente, ele precisa aguardar em exercício a autorização do afastamento. E essa autorização se dá mediante a publicação de portaria. Então, muitas vezes o servidor diz, já fui selecionado, já saiu, a PRPPI já publicou os selecionados, né, para o afastamento, mas não saiu a portaria. O servidor ele não pode se afastar. Infelizmente, a gente tem casos práticos de servidores que saiu a portaria, saiu a publicação da PRPPI e o servidor já se afastou com portaria. Não pode, né? Falta. Então, a gente precisa estar muito atento realmente aos prazos, o que pode e o que não pode ser feito. 2, o servidor ele precisa dedicar-se em regime integral às atividades de seu curso de qualificação. Emitida a portaria, o servidor ele não pode mais desenvolver nenhuma atividade no âmbito do IFAL. Aí fica o professor, né? Mas eu tenho aulas, eu acompanho, eu sou orientador. Não, a partir do momento em que saiu a publicação da portaria de afastamento, ele não pode mais desenvolver nenhuma atividade no IFAL. A gente tem que estar muito atento a isso. Isso já... Não, gente... É uma coisa que se sabe, mas ainda existem esse tipo de dúvida. Ainda existem os que ligam, os que mandam mensagem. Pode desenvolver? Não pode. Saiu a portaria, ele não pode. 3, prestar ao IFAL todas as informações que lhe forem solicitadas. 4, permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido. É o chamado pedágio. O servidor que ele se afasta para o doutorado, ele tem até 48 meses para ele concluir o doutorado. Para o mestrado, ele vai ter até 24 meses. Para o pós-doutorado, até 12 meses. Se ele ficou, digamos, 48 meses afastado para o doutorado, ele tem que cumprir o pedágio ao retornar. Ele não pode ter um outro afastamento, ele não pode ter uma licença para tratar de assuntos particulares.
Se isso acontecer, ele vai ter que fazer a reposição ao erário, certo? Outro ponto aqui, outra obrigação, o servidor que está afastado, ele deve apresentar semestralmente o relatório de atividades, se docente, a PRPPI, e se técnico, ele deve encaminhar, se ele for um técnico da reitoria, encaminhar um relatório para a DGP, e se for um técnico do campus, para a CGP, que vai encaminhar para a ciência da CIS. A CIS deve ter um controle também desses relatórios de afastamento. Bruno, eu gostaria, se você pudesse, falasse um pouco sobre a questão desses relatórios, porque esses relatórios, eles impactam diretamente para o docente, né, e também para o técnico na progressão. Contribua, por favor. Perfeito, Lúcia. Pessoal, bom dia. Sobre os relatórios, a gente enfrenta algumas questões quando a gente recebe aqui na PRPPI, porque alguns servidores, principalmente os docentes, eles não têm conhecimento que o relatório também impacta na progressão, como a Lúcia falou. O relatório, a gente aqui da PRPPI é responsável pela avaliação de 3 fatores dos 6 da progressão docente dos servidores que estão afastados para pós. Então, nesses 3 fatores, um deles é justamente a avaliação da documentação constante no relatório semestral. E essa documentação a gente avalia através dos certificados que o servidor junta ao processo. A gente até orienta que, em qualquer dúvida, a gente preparou uma planilha também que está disponível na página da PRPPI, já para auxiliar o servidor para que ele tenha conhecimento de quais são os certificados possíveis para a atribuição da nota na progressão funcional. Então, eu até peço também a ajuda de vocês, da CGP do campus, para que socialize isso também. Quando o docente questionar alguma coisa, vocês já orientam que o relatório semestral, além da comprovação, de servir como comprovação, né, do afastamento dele, ele também vai ser utilizado na progressão funcional. Então, quando ele for encaminhar o relatório, ele se atenta para os certificados que ele vai juntar, porque isso é importante. A gente aqui na PRPPI se preocupa com isso, inclusive a gente, quando percebe que o servidor não juntou o certificado, a gente entra em contato, seja por e-mail, WhatsApp, para que a gente possa oferecer a oportunidade dele juntar, né? Porque na maioria das vezes o que a gente percebe é que realmente o servidor tinha o certificado e não juntou no processo por não conhecer a obrigatoriedade ou então o benefício que teria se tivesse juntado. Alguns servidores são até reprovados, né? Não conseguem progredir porque não atingem a pontuação mínima. E quando o processo volta, eles recorrem com os certificados que eles já tinham há um tempo. Então, para evitar que precise recorrer ou que tenha alguma dificuldade nisso, eu peço a ajuda de vocês para orientar também nos campos, né? Vocês têm contato direto com os servidores. Aqui. Certo. A Cássia, fechar aí, amiga, o microfone, por favor. Eita, peraí. Um ponto, Bruno, que a gente precisa destacar é que um dos critérios da progressão é a questão da assiduidade, não é isso? Da pontualidade. Na verdade, o fator 2 da progressão docente dos afastados, né, da classe C, é a responsabilidade na entrega dos relatórios. Aí é de 0 a 15 pontos e a gente avalia justamente se ele foi entregue de forma tempestiva. Isso. Porque o que ocorre é que o servidor, às vezes, ele deixa para entregar, por exemplo, se era obrigatório entregar 4 relatórios durante o interstício, que vai ser avaliado na progressão, muitas vezes ele deixa para entregar os 4 no mesmo tempo. Aí, ou seja, 3 foram intempestivos, no mínimo. Aí ele acaba de 15 pontos atingindo 3 pontos, 6 pontos, e ele não entende porque foi. Ele questiona, diz que entregou os 4 relatórios que eram obrigatórios, aí a gente explica que, por mais que ele tenha entregue os 4, mas foi de forma intempestiva, porque existe a previsão nos normativos aqui do IFAL que o servidor é obrigado a entregar o relatório 30 dias após completar os 6 meses. Então, se ele completou, por exemplo, os 6 meses em fevereiro, ele tem 30 dias após essa data
para entregar o relatório desse período de 6 meses. Certo, perfeito. Professor Fernando Gustavo, se o senhor quiser contribuir também em âmbitos da CPPD a respeito principalmente dessa progressão, porque o servidor ainda fica nessa dúvida, né? Eu não, tenho que entregar, claro que tem que entregar, está previsto na resolução a entrega dos relatórios, e assim, a não entrega vai impactar diretamente na progressão, como já disse. Bruno, pode falar. Inclusive, Lúcia, também tem a realmente, questão do servidor que pede a prorrogação, né? Quando ele solicita a prorrogação do afastamento, a DGP encaminha aqui para a RPPI para que a gente se posicione sobre a situação, se ele está regular ou irregular na entrega dos relatórios, porque se ele estiver irregular, ele não consegue a prorrogação do afastamento. Outra coisa que na fala da Lúcia, que eu não quis interromper no momento, foi sobre a assinatura. Já aconteceu, inclusive, do próprio servidor esquecer de assinar. Ele cadastrou o documento e ele não assinou. Não foi nem a chefia. Então, precisa desse acompanhamento do servidor, principalmente nessas assinaturas, porque a maioria dos recursos que vão para o Consulp é justamente por isso, por alguma falha do servidor na hora do cadastramento do processo. Então, seria importante que a gente também orientasse o servidor para que ele fique atento com isso. Certo, Bruno. Professor Fernando? não, corroborar sobre a questão, em primeiro lugar, eu tenho certas preocupações, eu iria fazer algumas anotações a respeito inicialmente, do edital. Né? Eu tenho participado, né, de forma regular, analisando a documentação do edital, né, e a gente verifica que muitos docentes, muitos servidores, de uma maneira geral, não apresentam documentos, não apresentam até condições mínimas de analisar o pleito do pedido de afastamento, não esquece a chefia, esquece documentação, esquece projeto, esquece matrícula. A gente recusa, né, assim, por total ausência de documentação mínima, e são aprovados em instâncias superiores. Né? Então, assim, até inicialmente eu fico em dúvida, será que né, a gente ser tão crítico no sentido de análise, se isso realmente está legal, enfim, né, a CPPD a gente acaba ficando com a fama de que está cobrando algo, né, enfim, quando no próprio CEP, no próprio Conselho Superior, faz aprovações de documentações de processos que, a princípio, não deveriam ser considerados. Em relação à questão do relatório, eu reforço a fala do Bruno, a questão, inclusive, para a prorrogação do afastamento. Né? Aí, sempre quando vai a prorrogação do afastamento, a gente solicita imediatamente o pronunciamento em relação aos relatórios. As pessoas, às vezes, não entregam. Então, assim, fica a dúvida. Depois que a gente... Aí fica até uma dúvida no ar. Depois que a gente solicita a informação, pede para o docente apresentar o relatório, aí que ele apresenta os 4 atrasados, os 6 atrasados, e aí é para ser considerado ou não. Né? E eu fico com um questionamento assim, e esses relatórios, como é que são em termos qualitativos? Né? Quem é que faz uma análise crítica, aponta a criticidade daquele documento? Eu fico um pouco curioso a respeito disso. Em relação, de uma maneira geral, também, a prorrogação do afastamento é o acatamento de prazos, principalmente quando tem docente substituto. Depois que acabou o afastamento, é que a pessoa pede, já aconteceu, né? Depois a pessoa afastou 2 anos, 2 meses depois que terminou o afastamento, a pessoa pede a prorrogação, sem apresentar relatório, né? Sem apresentar documentação, tendo com professor substituto, sem contrato de substituto. Isso acaba surgindo, digamos assim, todo o fundamento para a negativa, né? E aí perde-se, né, o treinamento que for dado. Enfim, eu acho que a discussão com prazo poderia ser melhor, a gente poderia divulgar melhor esse cuidado, entendeu? Mas, Divulgar. professor, nós já fazemos, né?
Nós já fazemos assim, tanto que... Pode falar. Não, eu sei que é feito, mas assim, né, é um reforço, né? Eu não estou acusando ninguém, gente, eu estou só sugerindo, entendeu? Esse reforço, porque existem casos ainda de docentes que não acatam os prazos mínimos, né? Eu recebo, às vezes, processo que tá no dia. Eu já recebi já aconteceu, eu até falei com a Lúcia uma vez, eu recebi um processo na sexta-feira, 11h30 da noite. Quando deu meia-noite e pouca, o docente me liga, né? E aí, já resolveu? Eu digo, não sei nem o que. Então, assim, esses prazos mínimos, até porque se tem substituto, né, você tem que verificar se tem contrato para substituto. Eu acho que um reforço nessa divulgação seria de bom grado, seria útil. Não, exatamente, assim, momentos como esse, né, que nós estamos fazendo aqui, o DGP Mais Perto de Você, as lives que são feitas pela PRPPI, justamente é para deixar até mais claro, né, porque já existe a resolução desde 2019, né, a gente sempre bate nessa questão do servidor, ele participar, ele ler, ele se apropriar da matéria, né, então, assim, momentos como esse, justamente é para que a gente consiga divulgar ainda mais essas obrigações, os compromissos e responsabilidades que o servidor tem, e principalmente atender os prazos, né? Só para exemplificar, nós tivemos, há 2 semanas, nós finalizamos um projeto aqui da DGP, a conversa com a DGP, e foi um dos pontos que foi frisado, né, pela a nossa diretora, por Adriana, justamente essa questão das responsabilidades com os prazos. E um exemplo clássico que foi citado na conversa com a DGP em todos os campos é justamente o prazo do pedido da prorrogação do afastamento. Daqui a pouco já vou falar, né? A prorrogação do afastamento pedido tem que ser feita com 60 dias de antecedência do término, porque é um processo que ele tem todo um fluxo, ele vem para a DGP, vai para a CCAP, vai para a PRPPI, vai para a CTPD, o técnico vai para a CIS, então a gente precisa ter tempo para que esse processo consiga fluir. Então, sem dúvida, o servidor, ele tem direitos, mas ele também tem obrigações, ele precisa seguir. Então, assim, obrigada, sem dúvida, pela participação de vocês, por frisar essa questão da progressão aqui, principalmente progressão docente, porque é algo que ainda é um calcanhar de Aquiles para a gente vê que tem a dificuldade, o servidor quer progredir, mas ele não vê que ele realmente precisa fazer a parte dele. Mas a gente está no caminho, é através da comunicação, é através de momentos como esse, que a gente vai conseguir chegar lá. E, principalmente, as CGPs que estão aqui, que estão presentes, tem muita gente, tem muitos servidores, que eles consigam também pulverizar essa informação, né, para que a gente não tenha tantas dificuldades, né, com essa temática, como a gente vem tendo ao longo dos anos. Então, vamos dar continuidade, né? Pode passar, Tamara. Com relação a essa questão das obrigações, né, um dos pontos também que o servidor afastado é que trancar a matrícula, né, ou se desligar do programa, ele terá o seu afastamento revogado e ele deve retornar imediatamente às atividades regulares, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Se ele não cumpriu, tá lá, se afastou para o doutorado. Se ele não cumpriu, realmente não voltou, não terminou o curso, ele vai ter que fazer a reposição ao erário. Por quê? Porque teve todo o investimento da instituição para que ele realmente se qualificasse. Se ele não fez, ele precisa retornar aos cofres públicos todo o investimento feito. Um outro ponto que a gente precisa frisar aqui é que, digamos, o servidor, ele pediu um afastamento, o afastamento dele para o doutorado foram 48 meses. Antes desse período, ele conseguiu concluir. Né, Bruna? A gente vê que em alguns casos o servidor ele consegue concluir. Então, o que é que ele tem que fazer? Ele precisa retornar, né, ao seu campus, se apresentar à chefia imediata e CGPs fiquem atentas. Precisa encaminhar, a chefia imediata precisa encaminhar um memorando para a CGP, digamos, o servidor José da Silva retornou do afastamento e se apresentou em tal data. No CIGEP e na portaria que foi emitida,
ele tem 48 meses, mas se ele concluir em 36, a gente precisa emitir uma outra portaria. Quando eu digo a gente, é a DGP. Precisa emitir uma outra portaria encerrando o afastamento, né? Então, fiquem atentos. Se isso acontecer, vocês precisam receber esse memorando pela chefia imediata. O processo certamente vai estar arquivado com vocês, anexar esse memorando recebido e enviar para a DGP, porque aí a gente vai encaminhar, vai emitir uma nova portaria, encerrando o afastamento, e o processo volta para vocês também encerrarem no SIGEP o afastamento do servidor. A gente precisa estar atento a esses detalhes, tá? Vamos lá, pode passar, Tamara, para finalizar essa parte de prorrogação de afastamento. Né? Como a gente já havia mencionado, o servidor, ele se afastou, existe uma portaria em que é autorizado o afastamento, só que muitas vezes essa portaria não, como eu sempre digo, não é uma portaria cheia. O servidor, ele se afastou para o doutorado. Só que não vem na portaria, ele disse que, digamos, em 24 meses, em 36 meses, ele consegue concluir. Só que aí ele não consegue durante aquele período. Ele tem o direito de solicitar uma única prorrogação do afastamento, certo? Ah, não deu tempo, não pode pedir uma outra prorrogação. Se ele se afastou, tem uma portaria, então se ele vai pedir a prorrogação, ele só pode pedir uma única vez a prorrogação. Se atentem também, vamos lá, os CGPs que estão aqui, todos os servidores. Digamos, o servidor, ele participa do edital que a PRPPI vai lançar agora no final do segundo semestre. Ele é aprovado, o servidor se afasta para o doutorado, 36 meses, e chega um momento, depois dos 36 meses, ele não conseguiu concluir, vai necessitar de uma prorrogação. No mesmo processo de afastamento, o processo inicial, ele vai pedir, no pedido da prorrogação, o desarquivamento do processo, desarquiva o processo, e lá é solicitada a prorrogação. Né? É colocada a documentação, como já daqui a pouco eu já vou passar aqui para vocês, quais são as documentações necessárias. No mesmo processo, não precisa abrir um outro processo. Desarquiva e coloca o comprovante de matrícula atualizado, a declaração do programa justificando a necessidade de prorrogação e confirmando o prazo regimental para a conclusão do curso, e o termo de responsabilidade e também de compromisso. Lembrando que essa prorrogação ela precisa ser feita com 60 dias de antecedência ao término do afastamento. Por quê? Porque, como eu disse, existe todo um fluxo, vários setores por onde esse processo vai passar, e a gente tem que ter o cuidado, porque muitas vezes a prorrogação está atrelado à renovação do contrato, a uma nova seleção para o substituto, está atrelado o servidor pedir com antecedência. Né? O que aconteceu? Um dos fatos mais recentes, teve uma determinada servidora que veio pedir a prorrogação, já tinha passado, já tinha encerrado, finalizado o prazo do afastamento. Do tipo, terminou hoje o afastamento, o prazo do afastamento, amanhã, no dia seguinte, ela vai pedir a prorrogação. Não pode. Né? Depois do encerrado, não pode. Então, a gente precisa estar muito atento, pedir o que é necessário com antecedência, seguindo os prazos, para que o nosso direito, um direito que é nosso, não seja cerceado por a nossa falta de atenção e de responsabilidade com os prazos. Pronto, assim, a minha parte, finalizo por aqui, né, e dando continuidade, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, e dando continuidade à temática, vem a Neide, que vai falar sobre a contratação do professor substituto. Pronto, pode falar, Messias. Bom dia a todos. Só por curiosidade, acompanhando aqui na guia de procedimentos, né, em afastamento para pós-graduação, na base legal, Maria Lúcia, no que diz respeito à resolução número 40, ela não abre, tá? Não está em azul, é como se não permitisse abrir, sabe? Certo, mas a gente vai dar uma olhadinha no site, fique tranquilo. Obrigada, Messias. Obrigado. Bom dia. Depois, então, da explicação da Lúcia acerca do afastamento, vamos tratar, então, da contratação dos professores substitutos, exclusivamente para os casos de afastamentos para
pós-graduação. Eu vou compartilhar a tela aqui. Um minuto. E podem interromper a qualquer momento, ok? Tá visível para vocês? Sim, Neide. Ok. Pois vamos lá. Bom, as contratações de professor substituto de todo o IFAL, né, por ser uma atuação sistêmica nossa, é centralizada na CCAP, né, que faz parte da DGP, coordenação de contrato e admissão do pessoal, né, que hoje tem na equipe a Adilane, coordenadora, a Cícera, eu, Neide, Tamara e Jordana. A base legal da contratação de professor substituto está disposta na Lei 8.745, de 1993, no decreto que regulamentou esta lei, 7.485, do ano de 2011, e o decreto, ele também se apropria de alguns artigos da Lei 8.112, né, do servidor estatutário efetivo. Bem, então, tratando exclusivamente do afastamento para pós-graduação, a gente tem duas modalidades de contratação. A gente tem aqueles afastamentos que não são condicionados à contratação de um professor substituto, e a gente tem os afastamentos que serão condicionados à contratação de um professor substituto. Essa é uma decisão da gestão do campus de origem do docente efetivo. Ok? Obviamente, a gestão vai levar em consideração uma série de fatores para condicionar ou não condicionar o afastamento daquele professor à contratação de um substituto. Esta decisão, ela não ocorre no momento em que o docente já foi contemplado com a possibilidade do afastamento. Ela acontece já na abertura do processo do afastamento. Né? O processo de contratação, ele vai apenas seguir aquilo que já foi posto ao longo do processo de afastamento, ok? Sendo condicionado ou não condicionado, ok? Bem, no caso do afastamento condicionado, ou seja, quando o docente efetivo contemplado no edital de afastamento só vai poder se afastar quando um professor substituto for efetivamente contratado, a gente segue alguns trâmites aí específicos. Tá? Então, o processo, findado aquele edital, homologado resultado, o processo que estava na PRPPI é encaminhado para a CCAP, né? O processo de cada professor que foi contemplado com o direito de afastamento. Este processo, quando chega para nós, ele fica na CCAP. Ele permanece sem movimentação até que haja a contratação do professor substituto, né? Então, muitas vezes a gente fica recebendo ligações, e-mails, mensagens, né? Diz, olha, meu processo está parado aí desde não sei quando. Né? Não é que o processo está parado, gente. O processo, ele está aguardando que uma outra situação, que é a contratação do professor substituto, seja efetivado para que a gente possa, então, dar seguimento àquele processo de afastamento. Que é muito importante entender que são dois processos que são interligados, mas eles são independentes. Eles têm vidas independentes dentro do nosso fluxo, tá? O processo do afastamento, assim que o docente seja contemplado, chega para a CCAP e lá ele fica até o dia da emissão da portaria de afastamento, ok? Bom, a CCAP vai cuidar de tramitar todo o processo. Se tem candidato, convocar candidato, contratar candidato, checagem de documentação, que a gente vai ver isso com detalhes daqui a pouco. E no dia em que este candidato assina o contrato, a portaria de afastamento do docente efetivo é emitida pela própria CCAP. Ok? Então, a gente comunica o docente por e-mail, já encaminha para ele uma minuta da portaria, se não a própria portaria já,
e ele pode se afastar a partir do dia seguinte daquela emissão da portaria, né? A gente sempre coloca a data do dia seguinte, porque no dia não é mais possível fazer esse afastamento, ok? Depois, anexada essa portaria no processo, né, de afastamento, e este processo de afastamento é encaminhado para a CGP do campus para fazer os devidos lançamentos no CIAP, ok? Então, o processo de afastamento, só para ficar claro, ele fica sem movimentação na CCAP, tá? Então, não se assustem. Nossa, meu processo tem 30 dias que está parado. A gente precisa de, no mínimo, 30 dias, né? Para executar uma convocação, uma contratação, né? Desde o momento que nós recebemos esse processo de afastamento até contratar, a gente precisa de, no mínimo, isso. Então, este é um rito normal e natural para esse processo do afastamento. Ele fica lá, sem movimentação, até que seja contratado um substituto. Pois vamos lá. No caso do processo de contratação, o que acontece? Ele só nasce, né, quando termina o processo seletivo para o afastamento. Por quê? Porque a gente tem toda uma documentação comprobatória deste afastamento que precisa estar inserida nesse processo de contratação. Então, não adianta mandar o processo de contratação antes de terminado todo o processo do edital de afastamento, ok? Então, saiu o resultado do processo seletivo para o afastamento, aí sim é que será aberto o processo da contratação do professor substituto para aqueles casos que foram condicionados a esta contratação. A gente tem lá no site, né, no guia de procedimentos, o fluxo de contratação de professor substituto, que está colocado lá todo passo a passo, e eu vou detalhar aqui algumas movimentações e alguns detalhes para os quais a gente precisa atentar também, para que esse processo também tenha uma fluidez. Bem, então, o processo é aberto pelo campus interessado, muitas vezes, assim, quando não há experiência ainda, né, de direção de campus e tal, enfim, acham que nós abriremos o processo imediatamente. Alguém levantou a mão, né? É isso? Pode falar, porque eu não estou vendo, não, a tela. É a Tati de Penedo. Pois, pode falar, Tati. Pode falar. Eu não estou vendo a tela, tá? Eu estou vendo só a apresentação aqui na minha frente. Não estou vendo as pessoas. Geraldo, Tati, foram vocês que levantaram a mão? Pode falar. Não, tudo bem. Eu cliquei aqui sem querer. Sem querer? Tudo bem. Pode Pronto. continuar. Perfeito. Pronto, mas pode abrir o microfone e ir falando, tá? Porque eu não estou vendo a tela, eu só escutei o sonzinho da mão. Certo. Pois vamos lá. Bom, então, esse processo, como eu ia dizendo, ele precisa ser aberto pelo campus interessado na contratação, né? Então, muitas vezes a gente já recebeu essas perguntas. Nossa, mas assim, eu imaginei que quando o processo do afastamento chegava para vocês, já era automático. Quando via que era condicionado, vocês abriram. A CCAP, nem a DGP, nem a PROEM, ninguém abre o processo. Quem vai abrir este processo é o campus interessado, tá? E, normalmente, né, o que a gente preconizou dentro do nosso fluxo é que a coordenação do curso interessada nessa contratação é que faça a abertura desse processo, tá? Então, a gente tem um passo a passo que está colocado lá no fluxo. Então, o primeiro ato desse coordenador do curso é solicitar essa contratação através do preenchimento do formulário que consta no CIPAC. Ok? E aí, o que esse formulário, ele coloca, né? Como informações que deverão ser prestadas pela coordenação do curso, né? Primeiro, qual é a coordenação, né, que solicita. O nome completo, matrícula do docente afastado, tá? Ou que vai se afastar. No nosso caso, é quem vai se afastar, tá? A área de ingresso do docente que pretende se afastar. Por que é importante a área de ingresso estar correta? Porque a contratação de professor substituto, ela só acontece na mesma área de ingresso do professor efetivo, né? Da área de ingresso, ou seja, ele ingressou no IFAL como professor de
eletrônica, tá? Não dá para nós agora contratarmos o professor da eletrotécnica para suprir o afastamento do professor de eletrônica, um exemplo, ok? Então, sempre será a mesma área. Então, tem que estar lá corretamente a área de ingresso do professor docente. A área de contratação do professor substituto, que aí já tem lá no formulário também. Então, quando o coordenador já vai fazendo esse preenchimento, quando ele tem essa informação de que tem que ser a mesma área, ele já vai adequar este formulário, tá bom? Então, a área tem que ser a mesma. O motivo do afastamento, que neste caso que estamos tratando aqui, é o afastamento para pós-graduação. Existem outras hipóteses legais para a contratação de substituto, mas aqui só trataremos dessa temática. E a previsão de data inicial e final deste afastamento, conforme esteja posta no processo do afastamento. Já não tem lá qual foi o período pretendido solicitado pelo docente? Então, esta data inicial e final. Ah, mas não vai dar tempo. Não importa. Coloca a data conforme esteja no processo de afastamento. Digamos, o afastamento dele está previsto para daqui a uma semana e a gente sabe que não dá tempo de contratar substituto. Não tem problema. Coloca a data idêntica a que está no processo do afastamento, tanto a inicial quanto a final. Neide, alguém quer falar? Sim. Tati, você levantou a mão, não foi isso? Foi, é sobre essa questão diária, mas aí eu lembrei que é em questão de remoção, não era afastamento. Ah, tá. Desculpa. Imagina. Pronto. Então, esse é o formulário da coordenação do curso, sim, e o número da portaria ou do processo. No nosso caso aqui, será informado o número do processo que concedeu o afastamento, tá? Por quê? Porque ele ainda não tem uma portaria, porque a portaria só será emitida quando for contratado o professor substituto, tá? Para os casos condicionados. Nos casos em que o afastamento não foi condicionado, né, pelo campus, aí sim, aí a gente já vai ter um número de portaria, o processo quando chega para nós, que essa portaria já foi emitida pela DGP, aí sim, aí ele já vem com o número da portaria do afastamento, tá? E a gente segue com o mesmo trâmite, né, o mesmo formulário para a contratação, tá? Mas no caso do afastamento, que é condicionado, que ainda não tem portaria de afastamento, no condicionado, então coloca o número do processo do afastamento, tá? E aí precisa colocar alguns documentos comprobatórios também, né? Dessas informações que foram preenchidas lá no formulário do CIPAC, ok? Então, portaria de nomeação ou redistribuição deste servidor efetivo, na qual conste a área, tá? Precisa conter a área de ingresso. O motivo do afastamento, neste caso nosso aqui específico, vai ser o número do processo administrativo que concede o afastamento, né? E no caso do afastamento não condicionado, será a portaria de afastamento, tá? Mas para os condicionados seria o número do processo. E também a coordenação precisa anexar a distribuição dos horários, da carga horária deste docente efetivo atual no campus, né? Qual é a carga horária atual deste professor efetivo que vai se afastar? Por que é importante isso? Porque é esta jornada, né? Esta distribuição de aulas, de carga horária de trabalho, que será considerada posteriormente para o caso de uma possível acumulação de cargos do docente substituto, né? O docente substituto, ele só pode assumir a carga horária de quem ele está substituindo, né? Isso é uma questão bastante lógica, né? Mas, às vezes, né? E bem antigamente, assim, no próprio IFAL, a gente via algumas distorções a esse respeito, mas está posto que o docente substituto, como o próprio nome diz, ele está ali suprindo a carência de algum docente efetivo que está afastado. Então, ele tem ali que cumprir aquela mesma carga horária que foi posta, que era posta, né, que está posta
para o docente efetivo que vai se afastar. Então, isso precisa estar bem organizado. E também aqui eu faço uma ressalva, pessoal, a gente recebe muito, assim, um quadro de horários dizendo as disciplinas que o professor leciona e a carga horária dessa disciplina. Para a nossa finalidade aqui, que vai ser analisar uma possível acumulação de cargos, isso não funciona. A gente precisa daquele quadro de horários que é gerado com o início e o final de cada turno, né, de cada aula daqueles docentes, né? Os dias e o início e o final dos turnos de trabalho, para que sim, aí a gente possa, né, no caso a DGP possa analisar essa compatibilidade destes horários com os horários que serão apresentados pelo candidato que já tem um outro cargo público, né, passível de acumulação. Bem, então, essa distribuição, isso aqui é algo que acontece com bastante frequência da gente receber incorreto, e aí tem que devolver o processo para que seja corrigido e anexada a documentação que realmente vai ser útil para o processo. Bem, feito tudo isso, a coordenação do curso, ela vai encaminhar este processo para a direção de ensino, e a gente já passa agora para um outro formulário que também está disponível no CIPAC, né? É o formulário parte 2, né? Que ele conta dos dados ali funcionais de outros professores da mesma área. E aí também aqui a gente pede a distribuição de jornada destes professores, né? Dos demais professores, quer eles sejam efetivos ou substitutos, mas desde que sejam da mesma área, ok? Essa tabela de horários, ela não vai servir exatamente para a contratação, tá? Do professor substituto na questão de análise de acumulação. Mas ela vai servir para uma tomada de decisão da PROEM, que fará análise destas distribuições de carga horária e tomará aí a decisão de optar ou não pela contratação desse docente efetivo, ok? Então, é muito importante que também tudo esteja descrito da melhor maneira possível para essa análise da PROEM, tá? Essa análise aí já não cabe a nós da CCAP. E outra informação importante que a direção de ensino ou o departamento acadêmico, né, depende aí da nomenclatura, vai nos prestar o percentual de professores substitutos que já estão afastados naquele campus, tá? Por quê? Porque a gente tem uma normativa legal, isso está lá naquela base legal que eu citei, da 8.745, de que apenas 20% dos docentes podem ser substitutos, tá? Isso no âmbito do campus como um todo, tá? Do IFAL como um todo, né? Do Instituto como um todo, e a gente entende que, por campus também, este é o percentual que será observado aí, tá? Isso é uma questão legal, isso não é discricionário. Alguém quer falar? Neide, a Cássia levantou a mão, do campus Maceió. Pronto. Fala, Cássia. Bom dia. A Cássia, você quer falar? Acho que não, foi sem querer. Eu não estou enxergando aqui. Não, Lúcia? Acho que foi sem querer. Sem querer, né? Tudo bem. Pronto. Então, a gente precisa também desta informação que está para ser posta lá no formulário, tá? Percentual de professores substitutos que estão lotados no campus, tá? Ou seja, este número deve estar abaixo dos 20%, né? Até 20%. E também precisa preencher a justificativa para contratação. Aí aqui é onde o diretor de ensino ele vai descrever os motivos pelos quais não pode, por exemplo, distribuir essa carga horária para outros professores da mesma área, enfim, ok? Então, precisa preencher também a justificativa. Alguém quer falar? Foi a Cássia, ela já baixou a mão. Ah, tá, tudo bem. Bem, precisa anexar também, então, os documentos, né? A distribuição de carga horária de trabalho dos docentes, tá? Ele informa numa tabela no formulário e também depois anexa aqueles documentos que são emitidos pelo próprio sistema, né? Acadêmico lá do
do IFAL, né? Que aí ele vai comprovar essas distribuições de carga horária dos docentes. Então, tudo isso precisa estar lá posto para a fase seguinte, que é a análise feita pela PROEM. Bom, então, a PROEM, ela vai analisar a necessidade e razoabilidade desta contratação, tá? Ela vai avaliar a disponibilidade de outros professores habilitados, tendo em vista a resolução do IFAL, que limita a jornada de trabalho, qual a justificativa para a contratação, que foi elencada pelo campus, carga horária média dos professores efetivos e substitutos da mesma área alotados no campus, tá bom? Então, com base nessas informações, e é por isso que tudo tem que estar muito bem instruído, né? Para que essa análise aconteça da forma mais célere possível, né? E a gente não precise ficar retornando o processo para que sejam anexadas as documentações corretas ou complementar informações que vieram de uma forma incompleta, tá? A PROEM, quando entende que esta contratação é pertinente, ela vai encaminhar este processo para a CCAP. E aí entra a parte da análise da legalidade desta contratação, tá? O que a gente leva em questão, em consideração, quando esse processo chega. Então, esta é a primeira vez que o processo chega na CCAP. Então, a gente vai fazer a análise do motivo do afastamento, se ele está dentro das hipóteses legais colocadas, né, pela base legal, o prazo de vigência deste afastamento, né? Se ele também está dentro daquilo que está posto na nossa instrução normativa, que coloca que são minimamente 90 dias de contrato, a disponibilidade dessa vaga, ou seja, será que eu já não tenho um professor substituto nesta vaga por qualquer outro motivo? Isto já aconteceu. Então, essa vaga realmente está disponível para uma contratação. O limite do banco de professor equivalente, aí aqui também, né, é onde a gente entra com aquele percentual estabelecido pelo decreto também, ou pela legislação também, né, dos 20%, a gente tem que estar abaixo disso. E a existência de processo seletivo simplificado em validade. Então, a gente entende, né? A gente analisa que tudo está de acordo com o que está posto na legislação. Então, agora a gente vai partir para ver se eu tenho candidatos para chamar daquela área. Havendo candidatos, a gente já parte para uma outra etapa. E não havendo candidato, já que a gente encaminha esse processo para a PROEM, informando que não há candidato apto a ser contratado e pedindo que a PROEM analise se é viável ou não fazer um PSS, um processo seletivo simplificado, ok? Quando a PROEM entende que é possível, né, por conta de prazos e tal, fazer o processo, ela já encaminha isso para COMPEC, ok? Que aí vai proceder toda a parte do processo seletivo simplificado. E, repito, o processo do afastamento permanece sem movimentação, tá? Quando os requisitos legais são cumpridos e a gente tem um cadastro de reserva para essa área e para esse campus, aí a gente vai instruir o processo com toda a documentação necessária, a gente coloca a parte legal, né, as cópias das leis, a gente instrui o processo. A gente também precisa fazer uma consulta de dotação orçamentária. Então, a gente faz também, nesse momento, uma consulta à PROAD, né, para a gente ter a segurança, né, para o IFAL ter a segurança de que há recurso disponível para essa contratação ser efetivada. E quando tudo isso está ok, a gente já solicita a publicação do edital para que ele seja publicado no Diário Oficial da União. Quando os requisitos legais não são cumpridos, a gente devolve o processo, tá? Ou para a PROEM ou para o próprio campus, já diretamente, depende do caso da impossibilidade ou da ilegalidade, e solicita ou a correção ou até mesmo o arquivamento, tá? Então, existem algumas hipóteses legais que não dão direito à contratação do professor substituto, o processo vem todo instruído corretamente, porém, a base legal, ela, infelizmente, não está elencada como as hipóteses. Então, a gente devolve e aí já é para arquivamento. Bom, a Secretaria do Gabinete, então, publica o edital de convocação no Diário Oficial
e nos devolve o processo. Assim que é publicado esse edital de convocação, a CCAP entra em contato com o candidato, ok? Via e-mail, via telefone, carta oficial em alguns editais, mas a gente faz o contato com esse candidato, o contato prévio para que ele faça o aceite, né? E em caso de aceite, esse candidato, então, ele vai passar a enviar a documentação exigida, né? A CCAP vai analisar essa documentação que o candidato envia previamente, né? Ele manda por meio eletrônico, tá? E a gente analisa essa documentação, presta esclarecimentos, né? Os candidatos têm muitas dúvidas acerca da própria documentação que tem que enviar e sobre o contrato, sobre o horário de trabalho e tal. As informações que nos cabem são esclarecidas por nós e a gente procura esclarecer outras questões também. E a gente também, nesse momento, a gente faz consultas que se fazem necessárias, como consulta quanto à titulação do candidato, né, nível de escolaridade, as consultas próprias de acumulação de cargos, né, de compatibilidade de horários, algumas questões legais que extrapolam aqui as competências de PROEM, DGP, são encaminhadas para a Procuradoria Federal, enfim. Então, a gente encaminha essas consultas para que, mais uma vez, estando tudo ok com esta parte legal, com a parte que é condizente com o edital e com as leis, né, que regulamentam todo o processo, aí sim, em caso de possibilidade de contratação, ou seja, sanados todos esses entraves, a gente aí passa para a parte bem operacional, que é a elaboração do contrato, né, todos os documentos que serão necessários aí para que este candidato chegue ao campus. Recebemos o candidato presencialmente, ele vai entregar toda a documentação que ele já havia mandado por meio eletrônico. Ele já manda, mas a gente faz uma pré-análise justamente para fazer um pente fino aí nessa documentação e detectar possíveis inconsistências, fazer as consultas necessárias, e ele vai também presencialmente entregar essa documentação, a gente confere novamente, e neste dia ele já assina o contrato, estando tudo de acordo, né? A partir dessa assinatura do contrato, a CCAP emite a portaria de afastamento do docente, tá? Para o caso dos condicionados. A gente instrui o processo com essa portaria, encaminha para a CGP fazer o lançamento no CIAP. E encaminha para o docente efetivo, que vai se afastar, a cópia dessa portaria, né? E o candidato é direcionado para entrar em exercício no campus. Pronto. Aí a gente finaliza os processos, né? Enfim, aí a parte burocrática de cadastro, elaboração de pasta funcional, e de nossa parte é dado como encerrado esse processo da contratação, no caso do condicionado. Então, existe todo um rito que ele leva um certo tempo para que a gente consiga cumpri-lo, né? Mas que é necessário, né? E em algumas situações existe também outras condicionantes, né? Que são dos próprios candidatos, né? Então, algo que, às vezes, deixa os candidatos que foram aprovados no processo de afastamento um pouco ansiosos é com relação ao prazo. Mas é como eu sempre digo, a partir do aceite do candidato, a gente tem aí uma variabilidade muito grande de condições, né? Mas, em média, quando o processo ele é todo correto, né? Ele não tem muitos entraves de consultas, de questões que nunca foram tratadas por nós, que precisa de um parecer da Procuradoria e tal, em 30 dias a gente consegue já dar o exercício, né? Ou seja, o candidato já consegue assinar contrato. Mas existe uma série de outras variáveis que podem acontecer aí no meio do caminho. Então, acho que é isso, né? Só para a gente deixar claro, Lúcia, aqui, que tem esse rito todo, né? Mas que... Fernando. Olá, Fernando. Quer falar? Não, eu só mandei um parabéns.
Ah, foi? Obrigada. Ai, palminha, eu achei que era levantando a mão. Tudo bem, Depois de uma parabéns aula primeiro dessa, né, mesmo. Lúcia? Pois Oh, é, meu Deus. toda a expertise aí da contratação do substituto. É isso, a gente tem que pulverizar quanto a gente puder, né, a informação, né, Neide, para ficar muito mais claro, muito mais clara essa temática, e aproveitando, né, que essa reunião não somente para os que estão aqui, né, e tem as CGPs, mas vai haver pessoas que vai assistir essa gravação. Eu gostaria que a Márcia discorresse aqui sobre essa questão dos auxílios e os adicionais que, com o afastamento, eles são suspensos. É importante porque ainda existem servidores, pasmem, né? A gente toda semana tem tem uma surpresa diferente. Tem servidor que acha, mesmo estando afastado, que ele deve continuar recebendo o auxílio transporte, porque é distante a casa de onde ele mora para o local onde ele está fazendo a pós-graduação. Então, assim, a gente não é brincadeira, né? É fato, então a gente precisa deixar claro que com os afastamentos, né, ele não vai fazer juízo. Então, ninguém melhor que Márcia Bom para nos falar o que é que ele tem direito, Márcia, o que é que ele não tem afastado. Certo, obrigada, Lúcia. Bom dia para quem eu ainda não havia dado bom dia. Bom rever os colegas aí, as CGPs e demais colegas. Então, só reforçando, né, a Lúcia já falou, né, mas para dar um reforço aí, então, não é devido o pagamento dos adicionais ocupacionais, né, como o próprio nome diz, eles são ligados aí ao trabalho, né, do servidor e ao ambiente onde está sendo prestado. Então, quando tem qualquer tipo de afastamento, né, não é devido esse pagamento dos adicionais. O auxílio transporte, ele tem por definição bem claro, né, que ele é pago para o deslocamento do servidor do seu local de residência para o local de trabalho. Então, não havendo esse deslocamento, ele não é devido em hipótese alguma. O auxílio alimentação, ele é mantido, né, durante os afastamentos, e também o servidor que ele está afastado para pós-graduação, ele ainda tem o direito da percepção das férias, né, que o terço de férias, quando as férias não são marcadas durante o ano, ele é feito o pagamento no mês de dezembro. Acho que são esses os principais adicionais e pagamentos, né, para os servidores afastados. Espero ter lembrado de todos, mas se tiverem qualquer dúvida de algum pagamento específico, o DAPP está sempre à disposição. Obrigada. Chefa? Então, não sei se alguém, né, tem mais alguma questão. Acho que foi, né, feita a explanação dos principais pontos, né, aí que a gente tem em relação ao afastamento, né, prorrogação, substituto. A gente sabe que não tem tantas pessoas, às vezes, no momento síncrono, mas é um dos encontros, né, que normalmente é assistido depois de maneira assíncrona, quando surge a demanda, né, então, quando a pessoa está no momento realmente de se afastar, é que as dúvidas surgem, né, então, eu entendo que foi bem esclarecedor, gente, então, compartilhem também, como a Lúcia falou, do papel da gente de ser multiplicador, então, CGPs aqui, né, também de levar essas informações para os seus campi, né, então é muito importante, tá? Então, tem a nossa página, como vocês sabem lá, ela foi bem organizada, a página do DGP Mais Perto de Você, na área de gestão de pessoas no site, então a gente tem toda a playlist no YouTube lá, com todos os temas, então não só esse tema, né, mas acessem, né, todos os nossos eventos, porque, como eu disse, mesmo que hoje não seja a demanda de alguém, mas quando surge a necessidade, tem como resgatar o encontro lá, assistir, né, de qualquer um desse tema e tantos outros, né, importantes, tá? A gente agradece quem esteve aqui conosco, né, pela participação, e até a próxima, né, até o próximo DGP Mais Perto de Você, sempre na última quarta-feira do mês, né, a gente está aqui juntinho para levar informação para vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês e até logo. Tamara, Obrigado. você interrompe a gravação, certo?